Boa tarde, pessoal. Hoje na nossa teleaula nós vamos falar um pouco sobre alguns instrumentos de avaliação para fatores de riscos, tá? Meu nome é Sofia Gomes, eu sou psicóloga e psicopedagoga. O que eu estou chamando de instrumentos de avaliação? Eu vou dar para vocês hoje algumas sugestões de alguns questionários que possam ajudar na avaliação dos fatores de risco seguinte às seguintes demandas: a violência doméstica, a avaliação de risco de vida, fatores relacionados ao abuso sexual infantil. Então vão ser alguns métodos de questionário, de entrevistas que foram elaborados para que se pudesse observar melhor e ter maior critério em relação a esse tipo de demanda. O que são instrumentos de avaliação, então? Podem ser principalmente questionários elaborados a partir de uma demanda. Então, no nosso caso aqui, as demandas foram de violência doméstica, risco à vida e fatores relacionados ao abuso sexual infantil. Podem ser testes e inventários elaborados a partir também de uma demanda e que tenham seus resultados pesquisados e mensurados, com a elaboração de manuais e instruções para aplicação e correção de tabelas e amostragem. Geralmente, quando nós estamos falando de testes e inventários, nós estamos falando de material de psicólogos. A maioria dos testes são testes psicológicos que precisam ser aplicados e corrigidos somente por psicólogos. Alguns inventários, eles podem ser aplicados e corrigidos por outros profissionais, desde que tenham sido capacitados para isso. E alguns questionários também, como esses que eu vou apresentar aqui, questionário e entrevistas, elas podem ser aplicadas por pessoal de outras áreas, porém, desde que tenham conhecimento e tenham sido capacitados para tal, tá bom? Bom, eu me baseei, as sugestões foram retiradas deste livro, Aspectos Psicológicos da Violência, Pesquisa e Intervenções Cognitivas Comportamental, organizado pela Lúcia Cavalcante, pela Joviane e pela Karine, tá? As três organizadoras e também autoras de vários dos artigos que estão dentro deste livro, desta coletânea, tá? Quem quiser pesquisar mais, saber mais e até ter acesso na íntegra aos questionários, aos inventários e às entrevistas, elas estão disponíveis neste livro. Bom, a entrevista com mulheres vítimas de violência doméstica. Então vamos falar um pouquinho sobre alguns aspectos relacionados à entrevista com mulheres vítimas de violência doméstica. Este pode ser um método para se obter informações e traçar um plano de ação, de intervenção com essas mulheres, tá? É claro que o profissional mais habilitado seria o psicólogo para fazer essa entrevista, ou assistente social, ou os dois juntos, Porém, outros profissionais dentro de uma equipe multidisciplinar podem ter acesso a essa entrevista e talvez até participar dessa entrevista de acordo com a necessidade e com a disponibilidade de cada local, tá? Para o roteiro de entrevista com essa temática é importante os seguintes pontos: a identificação. Na identificação da pessoa entrevistada, no caso a mulher que foi vítima de violência, a gente tem que tomar cuidado com alguns pontos. A identificação pode ser total ou parcial, de quem irá responder, no caso dessa entrevista, a vítima de violência. Essa mulher ela pode sim ser identificada durante a entrevista com o nome, a idade, escolaridade, porém isso vai depender de qual objetivo que essa entrevista tem, E principalmente vai depender quem vai ter acesso a essa entrevista. Conforme for, não é bom que seja colocado toda a identificação dessa pessoa, tá? Com o nome e o nome completo e a idade e onde mora e etc. Então essa identificação ela pode ser e será talvez melhor parcial, devido a quem tem acesso a essa entrevista. A identificação total ou parcial dependerá então do que eu estou falando, terá acesso a essa entrevista, quais os profissionais e também qual o objetivo dessa entrevista.
Poderá constar, então, o nome, a idade, o endereço, a quantidade de filhos, quem mora na casa, o nome do parceiro, a renda familiar, quem contribui com a renda familiar. Alguns desses aspectos, mesmo na entrevista parcial, é interessante, na entrevista parcial não, desculpe, na identificação parcial, é importante que se tenha, por exemplo, a renda familiar e quem contribui para essa renda. É importante que se identifique isso, pois alguns fatores que levam as mulheres a não saírem, a não abandonarem os seus parceiros, por exemplo, é justamente a questão da renda familiar, né? A economia, quem mantém a família. Ainda sobre a entrevista com as mulheres vítimas de violência doméstica, né? A gente tem a descrição do incidente ou dos incidentes, né? Que levaram à busca de ajuda ou a fazer a denúncia na delegacia. Então, às vezes a pessoa já foi na delegacia, às vezes não, às vezes ela está procurando ajuda da assistente social na rede de saúde ou da psicóloga na rede de saúde, né? Mesmo assim, a gente pode tentar fazer uma descrição dos incidentes, ou seja, a pessoa vai descrever o que aconteceu com ela, né? Isso pode ser muito penoso, muito doloroso, por isso a importância do profissional estar capacitado, estar habilitado e principalmente de ser um profissional psicólogo, tá? A descrição da violência, ela pode ser física, né? A gente sabe que a violência pode ser física, então a pessoa pode descrever que houveram chutes, socos, empurrões, tapas, puxão de cabelo, beliscão, ela pode dar essa descrição. E ela pode também dizer que foi violência psicológica, que se caracteriza por ameaças, insultos, humilhações, ou também a violência sexual, né? Com o ato sexual violento, sem o consentimento da pessoa, agressivo, etc. Então, essas seriam as principais descrições de tipo de violência que a pessoa pode ter sofrido do parceiro, tá? Como essa pessoa, como essa vítima, essa mulher explica a violência sofrida? Quais as razões que ela dá para a violência? Então é interessante também, durante a entrevista, o entrevistador ter essa noção, né? Para depois saber como ela vai poder trabalhar, como o entrevistador, no caso o psicólogo, o assistente social ou a equipe multidisciplinar vai poder trabalhar com essa vítima. Então, quais as razões que ela dá para a violência? Né? O que ela chama de violência? O que ela acha que vai ser violência? O que ela acha que o parceiro dela pensa sobre violência também? Porque às vezes ela acredita que violência seja uma coisa, tipo, só a violência física, a agressividade física do parceiro, e na verdade ela está sofrendo violência psicológica também, né? E nem está se inteirando disso, sabendo disso. Se acredita que merece a violência, se acredita que ela é merecedora da violência, então isso é pertinente, é importante saber. Se acredita poder controlar a violência do marido, né? Que é aquela situação onde muitas mulheres acreditam que não, mas ele vai mudar, ele vai melhorar, ele já conversou comigo, a gente já foi na igreja, a gente já conversou. Então, elas às vezes têm muita resistência em até participar dos projetos de intervenção contra a violência doméstica justamente por isso, por acharem que podem controlar essa violência. Então, é interessante saber o que se passa na cabeça dessa mulher que está sendo entrevistada, justamente para direcionar o trabalho com ela. Tá? Como ela reage com relação à violência, né? Sente medo dele, né? Como que ela se comporta diante do ato violento do parceiro, sente medo dele, o que faz quando percebe que será agredida, o que ela faz? Ela corre, ela se esconde, ela enfrenta, como ela enfrenta a situação, né? Que também corresponde a essa mesma pergunta, se ela se esconde, se ela enfrenta o parceiro, se ela agride também, isso também é importante saber. Né? Pede ajuda, ela pede ajuda para quem? Né? Quando ela percebe que vai ser agredida. Então, isso também é importante dentro da entrevista para a gente poder saber direcionar quais vão ser as intervenções com essa pessoa.
que tipo de intervenções vão ser feitas com essa pessoa ou com um grupo, né? No caso, a gente pode também fazer a entrevista individualmente com a vítima e depois um projeto de intervenção pode ser em grupo com algumas mulheres, várias mulheres que sofreram violência doméstica. Outras questões interessantes e pertinentes são as razões que levaram a permanecer com o agressor. Então, se ela sente pena dele, o que ela pensa sobre o agressor? Se ela sente pena, se ela acredita que pode mudá-lo, se ela teme algum tipo de represária, se ela sair de casa, se ela abandoná-lo, né? Quais as reações dos filhos diante da violência também, porque daí a gente está observando o comportamento das crianças, né? No caso, se há filhos, se eles percebem a violência, se eles diretamente são atingidos por essa violência diretamente ou indiretamente, né? A reação dos filhos diante da violência, se os filhos são agredidos também, se o agressor também agride os filhos, como os filhos percebem o relacionamento dos pais. Então, até agora, tudo isso cabe numa entrevista, né, para mensurar tanto os fatores de risco da violência doméstica, quanto para entender melhor que tipo de violência essa pessoa sofre e que tipo de intervenção pode ser feita junto com essa pessoa. Então, na verdade, essa entrevista é uma coleta de dados, né, para que possa ser feita alguma intervenção. E depois, o questionário sobre crenças a respeito da violência doméstica. Interessante esse questionário porque ele traz as possíveis crenças. Crenças são pensamentos, ideias, né, que eu tenho sobre alguma coisa. Então, quais as crenças que essas mulheres vítimas de violência elas têm em relação à própria violência sofrida? Né? Esse, então, visa identificar em que as pessoas acreditam em relação à violência doméstica. Né? Isso pode auxiliar na implementação de projetos e programas de intervenção em comunidades, em escolas, em grupos de ajuda, com equipe multidisciplinar, como eu já havia falado anteriormente. Então, se uma mulher apanhou alguma coisa, ela fez. Esse é um tipo de crença que as pessoas acreditam, né? Que se a mulher apanhou é porque ela mereceu, alguma coisa ela fez. Só um parênteses. Esse questionário sobre as crenças não necessariamente tem que ser aplicado só para a vítima, tá? Para a vítima que sofreu violência. Ela pode ser aplicada no agressor, esse questionário ele pode ser aplicado no agressor, ele pode ser aplicado numa escola, ele pode ser aplicado numa comunidade, né? Enfim, justamente para saber o que as pessoas pensam sobre a violência doméstica, sobre o tema, e aí sim propor projetos de intervenção. O homem também apanha da mulher, tanto quanto bate nela, então assim, o homem, às vezes, acontece de casos de homens que apanharam de mulheres? Sim, não estou dizendo que não, mas a maioria dos casos são ao contrário, são de homens que batem em mulheres. Então, a proporção é totalmente discrepante, né? A violência doméstica contra as mulheres é muito maior do que a violência doméstica de mulheres para com homens. Ela não larga dele porque não quer, então essa é uma outra crença que as pessoas têm fortemente, né? Que a mulher apanha porque quer, porque fez alguma coisa e não larga dele porque quer, porque não tem vergonha na cara. E não é assim que as coisas funcionam. Como eu disse lá no início, na maioria das vezes a questão econômica pesa muito, né? O agressor é o provedor da casa, né? É o que leva o sustento para essa família. Essa mulher não tem condições de trabalhar, tem filhos pequenos, enfim, é um dos fatores que fazem com que essa mulher permaneça nessa relação, tá? É a crise financeira que faz com que o homem bata na mulher, então essa também é uma ideia distorcida, uma crença distorcida em relação aos motivos da violência doméstica, né? A mulher precisa apanhar para se manter na linha, um pensamento também que é distorcido com relação à violência. O consumo de álcool é a principal causa do homem bater na mulher. Não é verdade, né? O consumo de álcool ele pode ser um ativador,
é um potencializador, mas ele não é a única causa ou a principal causa do homem bater na mulher. Ele não é único e exclusivo. Ele pode ser um ativador, ele pode ser um motivador a mais, tá? Outra questão que muita gente também afirma, né, tem essa crença, em briga de marido e mulher não se mete a colher. Se mete sim, principalmente quando há violência, violência física, violência psicológica, violência sexual, precisa ser denunciada e infelizmente é pouco denunciada, né? Crianças que veem a mãe ser agredida muitas vezes sentem-se culpadas pela violência. Isso é verdade. Algumas crianças, a maioria das crianças, podem sentir culpa, que elas são culpadas pela violência que a mãe está sofrendo, né? Principalmente, depende muito também da dinâmica familiar que é colocada, mas a criança pode sim sentir um sentimento de culpa pela violência que a própria mãe está sofrendo. Ninguém apanha de graça, é outro mito, é outra crença inadequada em relação à violência doméstica. O abuso psicológico pode ser tão ameaçador quanto o abuso físico, e isso é verdade. O abuso físico é extremamente ameaçador, extremamente doloroso, mas o abuso psicológico também. Extremamente violento, extremamente ameaçador, extremamente doloroso, né? Para quem sente, para quem é vítima de abuso psicológico, de violência psicológica. Um outro questionário, esse já em relação ao risco à vida, tá? Então a pessoa pode marcar sim ou não para cada afirmação. Então ele refere-se ao seu marido, ou seja, nós estamos ainda falando sobre a vítima de violência doméstica, mas ela vai assinalar um questionário onde ele está se referindo ao marido ou ex-marido ou qualquer um que no momento estiver agredindo fisicamente ou psicologicamente aquela pessoa, tá? Então a pessoa vai marcar apenas sim ou não diante das seguintes perguntas. A violência física aumentou de severidade ou frequência no último ano? Sim ou não? A pessoa marca lá sim ou não. Ele possui uma arma? Né? Você o deixou depois de viverem juntos nos últimos anos? Ele está desempregado? Ele já usou uma arma contra você? Ele já usou uma arma contra você ou ameaçou você com uma arma letal? Ele ameaça matá-la? Essas perguntas, a pessoa respondendo sim ou não. Esse questionário pode ser muito pertinente para prevenção da violência. Ou seja, num trabalho de prevenção dentro de uma comunidade, dentro de uma escola, dentro de uma unidade de saúde, por exemplo, pode ser trabalhado esse questionário. Por quê? Porque assim as mulheres, as pessoas em geral, elas podem ter uma noção de qual o risco que elas podem estar correndo. Às vezes ter uma arma em casa não é nada, né? Mas ter uma arma em casa e já ter ameaçado a esposa, já ter ameaçado os filhos, opa, é alguma coisa, tá? Então é preciso que as pessoas fiquem atentas. E às vezes a própria mulher não se dá conta disso, a própria vítima não se dá conta disso. Ela acredita que não, ter uma arma em casa não tem problema nenhum, né? A violência aumentou de severidade ou frequência no último ano, por exemplo. Ele ficou desempregado, agora está bebendo mais do que o de costume e aí por isso costuma falar mais palavrões, costuma xingar mais, costuma agredir mais fisicamente a mulher e aos filhos. Bom, isso também é um indício de que a violência já existe e ela está só crescendo, ela está só aumentando. Então é necessário que as pessoas fiquem atentas, né? Para que não ocorra algo de pior com essa vítima, que já é uma vítima quando ela já sofre qualquer tipo de violência, mas é sinais que a violência pode estar aumentando dentro da casa daquela pessoa ou dentro de uma comunidade, etc. Então esse questionário de avaliação de risco à vida, ele é muito pertinente para tentar prevenir a violência, ou pelo menos diminuir, ou pelo menos fazer com que a pessoa enxergue que ela está assim sofrendo algum tipo de violência.
Sobre fatores de risco relacionado ao abuso sexual infantil. Como fica essa questão do abuso sexual infantil e alguns fatores de risco? Nós temos, em abuso sexual, o agressor usa sempre a força e a violência. Aqui nós estamos falando de afirmações e também de crenças que algumas pessoas têm em relação ao abuso sexual infantil. Diante dessas crenças, a pessoa assinalando que concorda ou que discorda com essa afirmativa, no caso, com essas afirmativas, a gente vai ter uma ideia de como essa pessoa entende o que é abuso sexual infantil. E aí a gente pode também fazer um trabalho de prevenção ao abuso, tá? Ou seja, é uma outra aula também que eu vou gravar para vocês, que eu vou dar para vocês ainda na semana que vem, na verdade, que fala sobre o abuso sexual infantil, como prevenir. Então, quando a gente tem um questionário desses, de crenças, onde as pessoas vão assinalar se concordam ou não concordam com essas afirmativas, e a gente vai estabelecer parâmetros para entender como aquelas pessoas pensam o abuso sexual infantil, nós podemos então fazer um projeto de intervenção nessa comunidade, nessa unidade de saúde, a fim de prevenir o abuso sexual infantil, tá? Então, por exemplo, em abuso sexual, o agressor usa sempre a força e a violência, né? É uma afirmativa. Algumas pessoas acreditam nisso. Então, elas vão colocar lá se concordam ou se não concordam. Porque, na verdade, não é sempre que ele usa a violência, né? A verdade é que não necessariamente ele vai usar de violência num primeiro momento, principalmente porque ele vai conquistar, né? Conquistar, entre aspas, aquela criança ingênua. Então nem sempre o abusador sexual ele vai usar de violência, tá? Isso precisa ser desmistificado para as pessoas, principalmente para as famílias, para os pais, para eles poderem ficar atentos. Os abusadores costumam enganar as crianças e os adolescentes com falsas promessas. Isso é verdade. Então, os abusadores, eles podem utilizar de promessas falsas, né, ludibriando aquela criança e aquele adolescente para que ele consiga o que ele quer, que é, na verdade, abusar sexualmente daquela criança ou daquele adolescente, tá? Todas as crianças e adolescentes sabem se defender de agressores sexuais. Não é verdade. Não é verdade, mas tem algumas pessoas, algumas famílias que acreditam que isso seja verdade. Que principalmente os adolescentes, eles já têm repertório suficiente para se defender. E isso não é verdade, tá? Ao perceber que um adulto está tentando abusar sexualmente, a criança ou o adolescente deve sair correndo. Ela deve fazer alguma coisa, mas ela não faz muitas vezes, né? Porque às vezes ela nem entende o que está acontecendo, principalmente se for uma criança muito pequena. Então ela não entende. E às vezes ela não é validada quando ela fala, quando ela sai correndo, então ela fica com medo, né, de ter alguma ação. E aí às vezes ela fica até sem reação nenhuma, tá? Uma criança ou adolescente que tenha sofrido abuso sexual não deve contar para ninguém. Então, é uma afirmativa e muitas pessoas concordam com isso, com essa afirmativa, né? De que a criança que sofreu abuso sexual, ela tem que ficar calada, ela não deve contar para ninguém. Mesmo, não, parou, acabou, não está acontecendo mais nada, não vamos contar para ninguém, vamos ficar quietinho aqui. E isso faz um mal muito grande para a vida daquela criança, porque ela precisa falar, ela precisa colocar para fora. Porque é uma dor muito grande, né? São vários sentimentos, então ela precisa falar disso sim, ela precisa ser validada nos sentimentos dela, ela precisa ser acolhida e ela precisa ser tratada. Então esse negócio de não vamos falar nada, vamos ficar fingindo que não aconteceu nada, é pior do que o ato em si, às vezes, né? Eu tenho clientes que falam, não ter podido falar nada e ter que conviver com o agressor como se nada tivesse acontecido foi pior do que a agressão que ele me fez, né? Então, clientes adultas hoje que foram agredidas desde de criança e que hoje falam, né, eu sofri muito mais porque eu precisei ficar convivendo, né, fingindo que nada tinha acontecido e durante muitos anos da minha vida, né? E isso me fez um grande mal psicológico, né? E é verdade.
As pessoas que cometem abuso sexual sempre são pessoas desconhecidas daquele que sofreu o abuso, ou seja, dentro de casa, com pessoas conhecidas não acontece. E hoje a gente sabe que não é verdade. A maioria dos agressores são pessoas conhecidas da família, né? São conhecidas da pessoa, da vítima, tá? Então isso também é um mito relacionado ao abuso sexual infantil. Ainda os fatores relacionados ao abuso sexual infantil, né? Uma criança ou um adolescente é envolvido num abuso sexual porque quer, por força de vontade, por querer, né? Totalmente irreal, totalmente inverdade, isso não existe, né? Uma criança não é envolvida numa relação sexual abusiva com um adulto, né? Porque o que é relação sexual abusiva, um abuso sexual infantil? É um adulto com uma criança, tá? Um adolescente que seja menor de idade com um adulto, então ele não se envolve porque ele quer, né? Com certeza ele foi seduzido, ele foi ludibriado para isso, tá? Apenas os homens abusam sexualmente. Isso também não é verdade. As mulheres também abusam sexualmente. Apenas as meninas são abusadas sexualmente. Não sei se tem esse item aí, mas ele deve constar. Apenas as meninas são abusadas sexualmente. Isso também não é verdade, né? Os meninos também são abusados sexualmente. As mulheres, apesar de um número bem menor, né? Em número bem menor, as estatísticas mostram que o número de abusadoras mulheres é bem menor do que o número de abusadores homens. Porém, também tem, às vezes a mulher não abusa sexualmente da criança, mas ela leva, ela permite, ela fecha os olhos, né? Ela é conivente com o abuso sexual, tá? Pessoas que têm bastante dinheiro não abusam sexualmente, também totalmente errado, muito pelo contrário, às vezes pessoas que têm bastante dinheiro podem ser abusadores sim, justamente por isso, por terem bastante dinheiro e saber que isso vai dar uma certa credibilidade a elas, né, de não serem apanhadas, de ludibriar com facilidade as crianças, os adolescentes, as famílias mais carentes, mais pobres, tá? Apenas crianças e adolescentes do sexo feminino são abusadas sexualmente, como eu já falei, então não é verdade, é um mito, né? Os meninos também são abusados sexualmente, em grande proporção também quanto as meninas. Se a criança ou adolescente usar roupas que não mostrem parte do seu corpo, não vai sofrer abuso sexual. Também uma grande inverdade, né? Não é verdade isso. Não depende das roupas que aquela criança ou aquele adolescente estejam usando, tá? Não é isso que faz com que ela seja abusada ou não. O que é importante? Importante ressaltar que tais questionários devem ser usados prioritariamente por profissionais da área de psicologia, por psicólogos, né? Então, mais uma vez eu ressalto que é prioritário o uso desses questionários, dessas avaliações por profissional da área de psicologia. Mesmo sendo da área de psicologia, também capacitados para isso, né? Que recebam treinamento, que estudem, que pesquisem sobre o assunto, porque não é fácil você lidar com as vítimas de violência sexual, com as vítimas de violência doméstica, tá? É um terreno cheio, casquinha de ovo, né? É pisar em cascas de ovos. Então a gente tem que tomar muito cuidado porque essa vítima já está extremamente sensibilizada. Então não seria atribuída a outros profissionais a não ser que, né, que é o que eu digo embaixo. Contudo, outros profissionais de áreas de saúde também podem se habilitar a usá-los, desde que recebam treinamento específico e ou melhor estejam em equipe multidisciplinar, em que o psicólogo esteja presente para orientar quaisquer demandas pertinentes, né? Então, o ideal é que sempre tenha o psicólogo junto, mesmo que outros profissionais de saúde estejam envolvidos durante ali
a aplicação de um questionário ou a aplicação de uma entrevista, tá? Ou mesmo durante a avaliação, né, desses questionários e dessa entrevista. Então, que seja então a equipe multidisciplinar, formada por psicólogos, por médicos, por pessoal da enfermagem, por assistente social, né? Então, que seja uma equipe multidisciplinar, mas que prioritariamente o psicólogo esteja inserido aí nessa equipe para dar suporte, inclusive suporte para a equipe, para entender toda aquela demanda, entender todas as nuances daquela demanda e saber como lidar com aquela demanda. Pegar um questionário desse, né? De repente eu estou na minha unidade de saúde, pego um questionário desse, vejo que a vítima sofre violência doméstica, sofre violência sexual, e aí eu não sei o que fazer, eu não tenho para onde direcionar, né? Então eu preciso de estar junto com uma equipe, eu preciso estar com um profissional psicólogo para poder, mostrar para ele esse questionário e assim fazer a tentativa de intervenção com essa pessoa, tá? Estes questionários estão disponíveis na íntegra na referência citada no primeiro slide, tá, pessoal? Então, esses questionários, eles podem ser vistos, né, e estudados todos na sua íntegra, não tem só esse, tem vários outros lá no livro, e todos eles estão referentes a pesquisas que foram feitas. Então, eles foram usados em relação a pesquisas que foram feitas, né, para compor essa literatura. Tá? Então, são vários artigos dentro desse livro, vários artigos relacionados à violência de todas as formas, e onde as pesquisadoras, os pesquisadores, eles montaram as entrevistas, montaram os questionários, montaram todos os trâmites para se fazer as pesquisas e propor as intervenções. E aí, gentilmente, né, eles publicaram esse livro, ótimo, nós agradecemos, e eles colocaram lá na íntegra todos esses questionários e essas entrevistas, aliás, eles colocaram para que pudesse ser replicado novamente em novos estudos, para que as pessoas pudessem acompanhar esse trabalho e replicar esse trabalho e utilizar, né, de uma forma adequada. Então, é importante que se perceba a ética dentro disso tudo também, né? Eu volto a frisar que é necessário o profissional de psicologia e estar habilitado, as pessoas estarem habilitadas, estarem treinadas, pesquisarem sobre o assunto, conversarem, né, sobre o assunto antes de sair por aí aplicando esse questionário e já propondo intervenções. Não é bem assim. Aqui foi só uma sugestão do que vocês podem ter para trabalhar nas unidades de saúde. Mas é preciso tomar cuidado, porque estamos lidando com pessoas, estamos lidando com vidas, tá? Então, muito obrigada pela audiência e pela paciência de vocês. Meu nome é Sofia, como eu disse, psicóloga e psicopedagoga.